Nesta videoaula, veremos a implementação prática do conceito de importação estática de recursos em uma determinada aplicação Java, bem como o mecanismo Java de registro de mensagens das nossas aplicações, que é o log. Certo? Então, para isso, vamos criar um novo projeto. Nós vamos criar um projeto de uma classe Java que será empacotada em um arquivo jar para ser utilizada na construção de aplicações interativas. Então, nós vamos prover na estrutura desta classe uma série de operações, de métodos para leitura de dados do teclado, certo? Então, vamos aqui criar um novo projeto, um projeto Java, de uma biblioteca de classe Java. Próximo. Vamos chamar esse projeto de keyboard. Criado então o nosso projeto em pacotes de código-fonte, nós vamos empacotar então essa classe um pacote chamado keyboard, e no interior desse pacote nós vamos criar uma classe Java, denominada input keyboard. Ok? Feito isso, então, nós vamos aqui prover no interior dessa classe a estrutura para que aplicações possam utilizar esse pacote para a leitura de dados do teclado. Bom, para a leitura de dados do teclado nós temos que prover então um scanner na estrutura da nossa classe. Nós vamos criar aqui então, definir um atributo privado no tipo scanner, que nós vamos denominar de scanner. Vamos fazer a importação aqui da classe scanner, em Java Util Scanner, para que a gente possa utilizar aqui na nossa aplicação, na nossa classe, certo? Bom, nós vamos criar ele como privado e estático também, vai ser um atributo de classe, certo? Não um atributo de instância, ele vai ser um atributo compartilhado, então por todas as instâncias criadas em input keyboard. Além disso, vamos prover aqui também um método privado, que vai fazer o seguinte: ele vai retornar uma instância desse objeto scanner. Ok? Então, private scanner, nós vamos chamar de get scanner. Esse método ele vai fazer o seguinte: ele vai ser utilizado somente internamente por outros métodos descritos no interior de input keyboard. Por isso que ele foi definido como privado. E ele vai retornar um objeto do tipo scanner, por isso que ele é um get scanner. E vai funcionar da seguinte forma: nós vamos fazer uma verificação. Se o atributo scanner ainda não foi instanciado, ou seja, se scanner contém um nulo, nós vamos então criar uma instância deste objeto do tipo scanner aqui na nossa aplicação. Ok? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dizer que o nosso atributo scanner vai ser instanciado, chamando o construtor da classe scanner, passando como argumento o objeto de entrada padrão, que é o teclado. Ok? Já vamos fazer uma configuração inicial aqui nesse nosso scanner, indicando que o formato dos dados de entrada será localizado para a codificação de acordo com o português. Ok? Então, scanner .use locale French, ou seja, a codificação então do padrão de entrada de dados, o francês, que é o mesmo nosso. E por fim, retornamos aqui, o objeto scanner que nós acabamos de criar, certo?
Bom, nós vamos usar esse método agora nos demais métodos da nossa classe, os métodos que vão fazer então a leitura de dados a partir do teclado. Esses métodos serão públicos, porque serão utilizados externamente por outras aplicações. Então, serão públicos e estáticos. Ok, esse método aqui também será estático. Pub static. Esse aqui nós vamos fazer um primeiro método, né, que vai fazer a leitura de uma sequência de caracteres via o teclado. Então, public static, né, vai retornar uma string. Nós vamos chamar de read string. Read string. Ok? O que vai fazer o read string? Vai retornar, então, lá do scanner, a linha. Next line, ok? Então, return scanner.next line, né? Isso, nosso read string vai fazer isso, certo? Read string vai retornar então, na verdade, uma string a partir do next line do nosso scanner. Então, next line, o método next line do objeto scanner, ele retorna a linha digitada pelo usuário, certo? No console. Vamos fazer um outro método aqui também estático, que vai retornar um char, nós vamos chamar de read char. E retorna scanner.nextLine também, ponto, o primeiro caractere digitado, né? O método charAt da classe string nos retorna então o primeiro caractere digitado para aquela string, porque nós estamos lendo aqui na verdade um char. Vamos criar aqui também um método estático, retorna int, denominado read int, certo? Bom, esse método é o seguinte, ele vai retornar um inteiro, integer, e a leitura do inteiro ela pode falhar, porque o usuário no momento da digitação do dado ele pode, por engano, digitar uma sequência de caracteres que não pode ser convertida pelo scanner em um inteiro. Então nós temos que tratar a possível exceção, né, que pode ser gerada por este bloco, né? Então na tentativa de leitura do inteiro pode ocasionar, né, essa situação, ou seja, não ser retornado esse valor, né, porque o scanner tenta ler o valor e o usuário digita, por exemplo, uma letra, e essa letra então não pode ser convertida em inteiro, ok? Então nós temos que circundar, né, esse bloco de leitura do inteiro em um try. Então é isso que nós vamos fazer. Criamos uma variável ali intermediária chamada integer, que vai fazer o seguinte, ela vai armazenar o valor lido do teclado. Nós vamos tentar ler então um inteiro do teclado através do scanner. Se o scanner conseguir ler, ótimo, nós armazenamos na variável integer e retornamos essa variável aqui, ok? Caso contrário, né, vai ser lançada a exceção, input input mismatch exception, ou seja, na tentativa de leitura do inteiro, né, não foi possível, falhou essa leitura e ele caiu nesse bloco aqui, né, de tratamento da exceção gerada. Bom, aqui que nós vamos fazer então uso do nosso sistema Java de registro de mensagens geradas pelo sistema, certo? Então nós vamos gerar uma mensagem para o usuário aqui, né, um log de mensagem indicando que falhou a tentativa de leitura desse inteiro. Nós vamos usar a classe então logger do Java, ok? A classe logger tem um método estático, né, um método de classe denominado getLogger, que ele retorna então, né, ele retorna o log associado, né,
o sistema de registro para mensagens da nossa aplicação. Então aqui o nome da nossa classe aqui é input keyboard, certo? Input keyboard, input keyboard class get name. Vamos retornar aqui o nome da classe. Então nós passamos como argumento aqui, né, para o getLog o nome da nossa classe. Ponto. E vamos agora usar o método log para registrar uma mensagem, né, gerada pelo nosso sistema. Esse método log, ele recebe como argumento, né, nós temos algumas assinaturas desse método. O mais usual é utilizar essa quarta assinatura, onde nós passamos, primeiramente, o tipo de mensagem de erro, certo? O nível da mensagem de erro, se é uma mensagem crítica, uma mensagem somente de advertência, ou uma mensagem de informação. Então, primeiramente, nós temos que passar esse nível da mensagem. Nós passamos esse nível da mensagem através de uma constante definida na classe nível, né, que pode ser qualquer uma dessas aqui que nós estamos vendo. Se for uma mensagem somente informativa, né, a constante que nós vamos utilizar é a constante info. Se for uma mensagem de advertência, nós vamos usar a constante warning. No nosso caso, é uma mensagem crítica, né? Aconteceu um erro severo na nossa aplicação. Então nós vamos utilizar, né, esta constante. Ok? Bom, além da constante, que identifica o nível do erro ocorrido, né, nível da mensagem de erro que nós vamos apresentar para o usuário, nós vamos aqui passar como segundo argumento desse método log, né, a mensagem que nós vamos mostrar na tela para o usuário. Então, o valor informado não é, vamos aumentar aqui um pouco a área de visibilidade da nossa tela. Então, a mensagem, o valor informado não é um inteiro, certo? Informe um valor inteiro. Informe um número inteiro. Exemplo. Então, exemplo. Um número inteiro aqui. Ok? Certo? Ok. Então, tentamos fazer a tentativa do inteiro. Caso falhe essa tentativa, a nossa aplicação vai lançar uma exceção que nós vamos tratar aqui no catch, né, que é uma exceção do tipo input mismatch exception. Nós vamos tratar da seguinte forma: nós vamos registrar então no sistema, né, de mensagens do Java, né, o erro gerado pela nossa classe, né, a nossa classe, que é o input keyboard. Então nós passamos por getLogger da classe log, a nossa classe que gerou o erro, né, e registramos a mensagem gerada através do método log. Nesta mensagem gerada, nós passamos como argumento, né, o nível dessa mensagem, né, se é um nível mais crítico, um nível somente informativo ou de advertência, neste caso é um nível crítico. A mensagem em si, né, que o valor informado não é um inteiro, ok? E aqui por fim nós podemos passar um outro argumento que é o próprio objeto de exceção, né, que eu esqueci de passar. Então esses são os três argumentos que nós vamos passar para log, certo? Outro detalhe que nós vamos fazer aqui, né, é o seguinte: quando nós tentarmos, quando a nossa aplicação tentar ler o inteiro e falhar, ela vai executar esse catch, ok? Mesmo que não seja executado esse catch, eu quero executar no final, né, no final desta operação, eu quero fazer o seguinte: eu quero ler, né, todo o final da linha digitada informada pelo usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma cláusula finally neste bloco try-catch, né, que será executada sempre, né, mesmo que esse try não falhe, né, se ele executar esse scanner.nextInt, no final ele vai realizar o que está dentro desse bloco. Caso esse
scanner nextInt falhar, ele cai dentro do cat, executa essa operação e também executa o que está dentro do finally. Ou seja, dentro de um bloco de tratamento de exceção em Java, tudo que está dentro do bloco finally é executado, mesmo que a instrução seja executada com sucesso ou falhe. Ou seja, mesmo que a gente execute o try e caia aqui em finally, ou execute o try, caia na captura da exceção e depois também é executado finally. Né? Então aqui em finally nós vamos colocar o seguinte: nós vamos simplesmente ler de scanner opa, o teclado aqui está com um probleminha. Next line, certo? Então nós vamos finalizar a leitura da linha de dados no nosso readInt. Anteriormente nós não precisamos fazer essa técnica no readString e nem no readChar. Por quê? Porque aqui nós usamos o nextLine, ou seja, ele lê toda a linha até encontrar o caractere de final de linha, certo? Que é o caractere de quebra de linha. Então nós usamos nextLine aqui e nextLine no readChar. Já no readInt nós usamos o nextInt, certo? Ou seja, o scanner vai ler um primeiro número, né, primeira sequência de caracteres que representa o inteiro que nós estamos esperando. Então ele não lê toda a linha na íntegra, por isso que nós temos que usar essa técnica aqui, né, em finally, para garantir que seja lida toda a linha pelo readInt, ok? Isso deve ser realizado porque se nós formos ler dois inteiros na sequência, né, pode ocorrer o problema da gente ler o primeiro inteiro e não ler o segundo na nossa aplicação, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa, né, para o método que vai ler um float, certo? Nós vamos declarar uma variável aqui, desculpa, uma variável do tipo float, ok? E vamos tentar ler este float. Vou fazer um try. Vamos fazer esse mesmo bloco que nós temos aqui. Vamos copiar aqui para ir mais rápido. E aqui a mensagem, né, o valor informado não é float. Informe o número float. Vamos colocar aqui mais expressivo. Não é monetário. Monetário não, vamos colocar aqui, não é um real. Informe um número real. Fracionado. Exemplo. 150,00. E aqui vamos tentar fazer a leitura deste número. Float scanner ponto next float e aqui embaixo vamos retornar, então o método vai retornar esta variável float, ok? Return float. Então já temos aqui um método para ler uma string, um método para ler um char, um método para ler um inteiro, um método para ler um float, né? Está faltando agora aqui um método que vai permitir que a gente possa ler uma data. Então pub static, ele vai retornar então um objeto do tipo date, certo? Vamos colocar aqui, vamos qualificar o tipo java.util.date, fazer a qualificação completa, né? E aqui java.util.date, date, objeto do
vamos fazer a mesma coisa. Vou tentar ler agora uma data caso ocorra uma exceção, né, de conversão do tipo, que é uma parse exception. Nós vamos gerar essa exceção, certo? Aí nós vamos fazer o seguinte, exception x. Ok, vamos ter que fazer a importação desse parse exception. Tá? E vamos aqui então fazer a tentativa de leitura desta nossa data. Então, date é igual. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma instância de um simple date format, certo? Então nós vamos tentar ler uma data nesse formato, dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. E tentar fazer um parse, né, converter uma data a partir do nosso scanner. Ponto next line. Ok? Então vamos tentar fazer isso. Então vamos tentar fazer a conversão desta data. Vamos fazer a importação aqui do simple date format. E aqui embaixo nós temos que retornar a nossa data. Mais um detalhe aqui na estrutura desses nossos métodos de leitura de dados, né, que eu esqueci de fazer aqui, é o seguinte: em vez de eu utilizar diretamente o atributo scanner, né, eu vou usar aqui, né, o método getScanner que eu defini anteriormente ali, né? Para que eu fiz, na verdade, esse método aqui? Para ser usado aqui embaixo, que garante uma instância única do objeto tipo scanner. Então vamos fazer isso. GetScanner, ao invés de usar diretamente scanner. Então aqui GetScanner. Aqui também GetScanner. E aqui e por fim aqui na nossa data, né? Quando eu leio aqui uma linha do scanner, então GetScanner ponto next line. Agora sim ficou melhor. E aqui também faltou uma aqui. Ok. Muito bem, então criamos aqui a estrutura de uma classe denominada input_keyboard, que vai nos fornecer, né, uma série de operações, né, para a leitura de dados a partir do teclado. Então eu vou poder ler dados do tipo string, né, ler dados do tipo char, ler dados do tipo int, ler dados do tipo float e também ler dados do tipo date, né, em aplicações Java que eu criar. Isso aqui vai facilitar então a construção de telas de interface do usuário, né, que implementam leitura de dados. Então, ao invés das nossas aplicações ter que manipular diretamente um scanner, elas vão manipular diretamente essas operações que nós criamos, né, nesta classe denominada input_keyboard. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar esta nossa classe input_keyboard. Então, vamos prover aqui uma nova classe Java, que vai ser uma classe Java principal, né, um aplicativo Java, para testar, né, a utilização dessas operações. Então vamos clicar aqui no botão direito, pacotes código-fonte, novo, classe Java principal. Vamos chamar isso aqui de um aplicativo app_keyboard. Ok? Então o nosso app_keyboard, ele vai fazer o seguinte: ele vai testar a utilização dos métodos da classe input_keyboard. Então nós vamos declarar algumas variáveis aqui, uma variável do tipo inteiro, denominada número,
uma do tipo float, denominada o saldo da nossa conta, uma variável do tipo string, denominado nome, que será o nome do nosso correntista, outra variável do tipo string, denominada e-mail, e por fim uma variável do tipo date, java.date, que é a data de lançamento de um valor na conta. Vamos agora criar uma telinha de entrada de dados, system.out.print, onde nós vamos solicitar para o usuário o número da conta, ok? E vamos ler o número da conta. Então, o número vai receber, nós vamos armazenar na variável número, o valor de read int, ou seja, vamos fazer uma leitura do inteiro a partir do método readInt, descrito no interior da classe inputKeyboard, que nós temos aqui. Esse método é um método de classe, um método estático, ele pode ser referenciado diretamente. Mas para isso, nós temos que fazer a importação estática desta operação, certo? Então nós temos que fazer o seguinte: nós podemos adicionar a importação aqui, como nós estamos vendo, convencional. Então import inputKeyboard.readInt. Só que, como este é um método estático, nós vamos fazer agora a importação estática. Então vai aparecer esse import static no nosso código, certo? Diferente daquela importação convencional. Eu posso fazer o seguinte: ao invés de eu usar diretamente um import static keyboard.inputKeyboard, um método estático int, eu posso fazer a importação aqui importação estática de todos os métodos estáticos descritos no interior da classe inputKeyboard. Assim eu posso aqui, no momento da leitura, por exemplo, de um float, que nós vamos montar aqui, que seria o saldo inicial da conta, então eu posso aqui fazer então a leitura desse saldo usando diretamente o read float, visto que a gente fez a importação estática de todos os métodos estáticos, todos os métodos de classe definidos na classe inputKeyboard, ok? E aí a gente pode fazer isso também para os demais métodos, então system.out.print. Vamos ler agora o nome do correntista, certo? O nome do correntista, nome é igual a read string, e vamos ler aqui também o e-mail do correntista. Copiar essa linha aqui, jogar aqui para baixo. E vamos ler o e-mail do correntista. Então, e-mail e a de string também. E por fim, vamos ler a data, a data da conta ou a data de lançamento. Só para a gente testar aqui a leitura então de um dado do tipo data, que nós criamos lá um método para isso na estrutura na nossa classe inputKeyboard. readDate. Ok? Então aqui já podemos testar essa nossa aplicação. Vamos executar. Ele vai pedir para a gente digitar um número, vamos digitar um número válido aqui. Depois o saldo inicial da conta. Depois o nome. O e-mail, certo? E a data de criação da conta, sei lá, 05/08/2014. Ok, certo? Funcionou de forma adequada. Agora vamos fazer o seguinte: vamos inserir alguns dados aqui inválidos. Vamos executar novamente a nossa aplicação.
quando ele pedir para a gente digitar o número aqui, eu vou digitar uma sequência de caracteres. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Geramos um erro crítico na nossa aplicação e acionamos o sistema de registro de mensagens, né? O log. Essa mensagem é uma mensagem grave, né? Cujo teor da mensagem, né? A mensagem em si, seria essa sequência de caracteres. Né? O valor informado não é um inteiro, informe um número inteiro. Exemplo, 1234. Se nós formos lá então no input keyboard, nós vamos ver que nosso readInt trata, captura, né, essa exceção que é gerada quando nós não informamos um valor correspondente a um número inteiro, que é um input mismatch exception, captura essa exceção gerando, né, uma instância num objeto do tipo input mismatch exception, que é o EX, e nós então tratamos essa exceção através do registro de uma mensagem, né, gerada pela nossa classe input keyboard no sistema de registro, né, de mensagens do Java, que é o logger. Então na classe logger nós temos esse método para fazer esse registro, ok? O método log então permite que a gente defina esta mensagem, né, os parâmetros dessa mensagem. Primeiramente o nível da mensagem, né, que é um nível grave, então por isso que ele apresenta aqui na saída, né, que é um erro grave, devido a essa constante que nós passamos como parâmetro para o log, a mensagem em si, né, e por fim aqui nós passamos também o objeto de exceção, né, o objeto de exceção que foi lançado, ok? Então aqui na classe input keyboard, no método readInt, foi lançado então essa exceção, né? Porque o usuário informou aqui uma sequência de caracteres quando era esperado um número, ok? Esta mesma técnica nós utilizamos nos demais métodos que podem gerar exceção. Naqueles que não podem, que não vão gerar, nós não fazemos o tratamento, como é o caso do readString, visto que nós vamos ler somente uma linha de dados. Né, e o readChar, que também nós vamos ler uma linha de dados de sequência de caracteres e nos interessa somente o primeiro caractere informado, ok? Certo, pessoal? Então nós vimos nesta videoaula, né, o conceito de importação estática, né, onde nós usamos aqui um import static para importar métodos estáticos, né, métodos de classe, no nosso caso aqui definidos no input keyboard, para serem utilizados na nossa aplicação. Isso reduz, né, o tamanho do nosso código aqui e simplifica a forma de referência dentro do nosso código desses métodos. Então nós não precisamos colocar aqui o qualificador completo da classe aqui, né, visto que é uma classe, né, que contém um método estático, nós não precisamos colocar esse qualificador aqui completo, né? Nós omitimos esse qualificador aqui porque nós fizemos a referência a ele aqui, né, através do import static, certo? Então vejo que ficou bem mais claro, né, mais simples a estrutura de um código utilizando esse conceito. E vimos também na aula de hoje, né, a utilização, né, do registro, né, do sistema de registro de mensagens, né, do Java através do conceito de logger, ok? Então, na nossa videoaula de hoje era isso, né? Nas próximas videoaulas, então, daremos sequência à construção de aplicações. Até lá!